Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 32 minutos. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 4 de outubro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como acontece todas as manhãs, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora às 6 horas e 33 minutos. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mini reforma eleitoral. Senado adia votação e regras não valerão para as eleições municipais do ano que vem. Lula sanciona o desenrola e limite para juros rotativos do cartão de crédito. Flamengo recebe o sim de Tite para assumir o time ainda este ano. Estão abertas as inscrições para sorteio de vagas nos colégios estaduais da Polícia Militar. Goiás registra o segundo mês mais quente em 86 anos durante setembro. Gripe aviária. Senado aprova MP que abre crédito de 200 milhões de reais. Ministro Barroso marca para o dia 18 de outubro o julgamento da ação sobre correção do FGTS. Comissão do Senado aprova a proibição de sindicatos cobrarem taxa de não associados. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Senado decidiu adiar a votação da mini reforma eleitoral e, com isso, as regras previstas nos textos não estarão em vigor nas próximas eleições municipais em outubro de 2024. A decisão foi anunciada pelo senador Marcelo Castro, apontado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, como futuro relator da proposta. Oficialmente, porém, a designação ainda não ocorreu. As eleições de 2024 acontecerão no dia 6 de outubro, primeiro domingo do mês. A Constituição prevê que as regras não podem ser alteradas a menos de um ano da votação. Ou seja, a mini-reforma só valeria em 2024 se fosse aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula até essa sexta-feira, dia 6, o que não vai acontecer. Em setembro, o Pacheco já havia indicado que não havia disposição dos senadores para aprovar com pressa as mudanças aprovadas pela Câmara nas regras eleitorais. Para especialistas e críticos da mini-reforma dentro do Congresso, as regras poderiam prejudicar a diversidade de candidaturas e amenizar punições para partidos e candidatos. E o presidente Lula sancionou nesta terça-feira, aliás, o projeto que limita os juros rotativos do cartão de crédito e regulamenta o Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara, foi aprovado na segunda-feira pelo Senado Federal. O Desenrola foi implementado por medida provisória que perderia a validade nesta terça-feira. Após acordo entre líderes e o governo, o texto foi incluído em um projeto de lei que tratava de outro assunto: a limitação dos juros rotativos do cartão de crédito. Segundo a equipe econômica do governo, caso o projeto sobre o tema não fosse sancionado até essa terça-feira, o Desenrola seria interrompido. 6h36, governo anuncia 900 milhões de reais para combate ao crime organizado. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O governo federal lançou nesta segunda-feira, em Brasília, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Chamado de Enfoque, o programa será coordenado pelo Ministério da Justiça e prevê a implementação de 5 eixos até 2026, como integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais e outros. No lançamento do programa, Flávio Dino destacou que os problemas de segurança pública no país só serão resolvidos com ações conjuntas entre os vários governos e com a implementação de práticas que somem inteligência e uso da força. E qual é o centro da nossa preocupação com este programa? Esse programa faz parte do PAS. Esse programa está articulado com o PRONASSE. O nome diz enfoque, ênfase, contra as organizações criminosas a partir de um duplo pilar: inteligência e investigação. Esse programa não exclui ninguém, mas é um programa em que a nossa equipe
vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias para fortalecer esse trabalho. O programa prevê um investimento de 900 milhões de reais nos próximos anos, que serão destinados para a proteção de portos, aeroportos, fronteiras e divisas, além do aumento da eficiência do sistema da justiça criminal e cooperação entre os entes. Durante o lançamento, Flávio Dino anunciou ainda o envio de forças federais para atuar no Rio de Janeiro e na Bahia. O estado do Nordeste receberá ainda o aporte de 168 milhões de reais para auxiliar na crise de segurança pública. Mas o ministro da Justiça reclamou das cobranças por intervenções do governo federal. Às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição. É preciso motivar, é preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível. Para o Rio de Janeiro foram disponibilizados 247 milhões de reais em recursos e apoio humano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. E a Secretaria de Estado da Educação de Goiás anunciou a abertura de inscrições para sorteios de vagas nos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás, referentes ao ano letivo de 2024. Com um total de 9.501 vagas disponíveis para o ensino fundamental 2 e ensino médio, os interessados têm a oportunidade de concorrer a vagas em 76 unidades escolares espalhadas por 56 municípios goianos. Segundo informações da SEDUC, por exemplo, Rio Verde disponibiliza 80 vagas para o 6º ano no turno vespertino, 30 vagas para a primeira série do matutino e 10 vagas para cadastro de reserva. Os candidatos interessados em garantir uma vaga nas escolas da Polícia Militar de Goiás devem se apressar, pois o prazo para as inscrições vai até às 18 horas do dia 31 de outubro. As inscrições serão exclusivamente realizadas pela internet através do link disponível cepmgo.gr8.com.br. A seleção de novos alunos será feita por meio do sorteio de vagas, sendo permitida apenas uma inscrição por candidato em uma única unidade escolar, sob pena de desclassificação do certame. Além do sorteio normal, neste ano serão sorteadas 5 vagas adicionais para cada ano e série, com o objetivo de formar um cadastro de reserva. Esse cadastro poderá ser utilizado em casos de desistência dos candidatos contemplados com as vagas. E o estado de Goiás enfrentou um calor recorde no mês de setembro desse ano, com temperaturas que vão deixar marcas na história. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, este foi o segundo setembro mais quente dos últimos 86 anos no estado. De acordo com a assessoria de imprensa do IMET, das estações com mais tempo de dados, 66% ficam com temperaturas máximas mais elevadas esse setembro de 2023 em Goiás. O levantamento foi realizado com base nos dados da Estação Meteorológica de Goiânia, que foi estabelecida em 1937. Enquanto a média da temperatura máxima esperada para a Goiânia em setembro era de 34 graus, a capital goiana registrou uma média de 36 graus, ficando 2 graus acima do esperado. No ponto mais quente do mês, no dia 25 de setembro, Goiânia atingiu uma temperatura máxima de 39,3 graus centígrados. Os registros meteorológicos do IMET em Goiânia começaram a ser coletados em 1987, quando a estação meteorológica foi implantada. E o estado de Goiás registrou mais de 6.000 novas vagas de emprego no mês de agosto. Quem traz esse balanço é Marcelo Tavares. Números do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Goiás criou mais de 6.100 novos postos de trabalho no mês de agosto deste ano. O número representa um crescimento de 13,17% em relação à geração de empregos no mês anterior, quando foram registradas 5.435 vagas. O setor de serviços permanece como destaque, responsável por 3.153 novos cargos. Destes, 1.373 foram relativos às atividades de administração pública, defesa, seguridade social, saúde humana e serviços sociais. Em seguida, aparecem as subáreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 1.018 postos de trabalho com carteira assinada.
Na sequência está o comércio, indústria goiana e o setor de construção. Assim, no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o saldo da geração de empregos em Goiás segue positivo, com 69.812 vagas abertas ao longo de 2023. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. Vamos então ao futebol. Tite disse ao Flamengo que aceita assumir o clube já nesse mês de outubro. Esse era o maior empecilho para a negociação avançar. Agora as partes discutem as minúcias de um contrato que terá validade até dezembro do ano que vem, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. O projeto esportivo apresentado deixou Tite animado com a oportunidade de comandar o Flamengo. Apoiado pela família, o ex-técnico da seleção brasileira entendeu que assumir o clube agora é potencializar o ano de 2024. Tite terá consigo a comissão técnica que o acompanhou na seleção brasileira. Matheus Bach, César Sampaio e Kleber Xavier serão seus auxiliares, enquanto que Fábio Marceligian assume a preparação física. Do quinteto, o preparador é o único com passagem pela Gávea. Ele trabalhou no clube no ano de 2003. Desde que as conversas avançaram, Flamengo e Tite colocaram a data FIFA, que começa no dia 9 de outubro, como período ideal para iniciar o trabalho. O treinador vê a paralisação como bom momento para conhecer o elenco e começar a implementar os métodos. E já que estamos falando de futebol, vamos falar do nosso Mecão. Próximo final de semana teremos mais um confronto entre Mineiros e Itaberaí, só que dessa vez na casa do adversário. Só que as últimas informações dão conta de que a equipe do Itaberaí não conseguiu a liberação do estádio naquela cidade. Quem traz mais informações sobre essa possível mudança de local da partida é o repórter Otomar Martins. Bom dia, Wesley Pereira, bom dia, Daliana, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Chegando com informações do Mineiros Esporte Clube, que tem compromisso bastante difícil no próximo final de semana, próximo domingo, pela terceira divisão do Campeonato Goiano. Mineiros vai até Itaberaí, enfrentar a equipe do Itaberaí, jogo marcado para as 3:30 da tarde no estádio Rio das Pedras. E a nossa intervenção hoje aqui é justamente a respeito desse assunto. O Itaberaí não conseguiu mandar ainda seus jogos em seu estádio na cidade de Itaberaí. É porque o estádio não atendeu aí as exigências, né? Do batalhão de choque, do corpo de bombeiros e tudo mais. Então, até o dia de ontem, não tinha sido aprovado ainda o estádio Rio das Pedras, o estádio do Itaberaí, para que o Itaberaí mande seu jogo contra o Mineiros no próximo domingo, lá no seu estádio, na sua cidade. É verdade que contra a equipe do Tupi, o Itaberaí jogou na casa do Tupi. O mando de campo era do Itaberaí, como não havia liberado o seu estádio, ele mandou seu jogo lá na cidade de Jussara, que fica bem próximo. Então tá aí essa informação. Presidente, diretoria do Itaberaí corre atrás contra o tempo para que esse jogo possa realmente acontecer na cidade de Itaberaí. Mas vamos ficar aqui atento, né, a essas informações, porque interessa e muito ao Mineiros Esporte Clube o local onde será jogado essa partida, que é de fundamental importância para o destino do Mineiros para a sequência do Campeonato Goiano da terceira divisão. Logo mais, o meio-dia, a gente traz mais detalhes, mais informações do Mineiros Esporte Clube, das equipes que estão no grupo do Mineiros Esporte Clube e, claro, falando aí de mais esporte. Um abraço e até lá. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46 agora. E o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$200 milhões no orçamento de 2023 para combater a gripe aviária. A medida vai à promulgação. Segundo o governo, o crédito está sendo usado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. O ministro da pasta, Carlos Favaro, informou que a medida foi elaborada em conjunto com Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA, e a Defesa Civil, além de órgãos estaduais. A MP foi editada no início de junho, quando foi confirmado o foco da gripe aviária em Ubatuba, São Paulo, numa ave silvestre, 30 réis real.
Outros casos já haviam sido confirmados no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul. Segundo números atualizados nesta quarta-feira pelo MAPA, já foram registrados 114 casos de gripe aviária no Brasil. Desses, 111 foram detectados em aves migratórias e apenas 3 em aves de criação utilizadas para alimentação dos proprietários. Não houve nenhum caso em aves direcionadas ao comércio e por esse motivo o Ministério informa que não há risco ao consumo ou à exportação dos produtos avícolas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou nesta terça-feira os debates recentes sobre a necessidade de mandato com prazo fixo para ministros da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira a tese de que um prazo para o mandato seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte e também para a sociedade brasileira. Atualmente, os ministros da Suprema Corte são indicados pelo presidente da República e podem ficar no posto até completarem 75 anos, que é a idade máxima para a aposentadoria no serviço público. O magistrado ainda fez um questionamento. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada, apenas vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, porque os pensamentos supostamente reformistas só se dirigem apenas ao Supremo Tribunal Federal. Para ser indicado à vaga, é necessário que o candidato ao Supremo tenha entre 35 e 70 anos. O tema já é alvo de debate no Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado, que propõe a fixação de 8 anos para o mandato de ministros do STF, sem direito à recondução. E ainda falando do Supremo Tribunal Federal, a Corte marcou para o dia 18 de outubro o início do julgamento sobre o regime de bens no casamento de pessoas maiores de 70 anos, que hoje é obrigatoriamente o de separação total, conforme o Código Civil de 2002. A Corte vai avaliar ainda a aplicação da regra às uniões estáveis. O tema tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido vai valer para processos semelhantes em todo o país. De acordo com o STF, no dia 18, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, deve ler o relatório e devem ser feitas as sustentações orais dos advogados. A sessão de votação será agendada logo após. No caso, os ministros vão analisar o inventário em que se discute o regime de bens a ser aplicado a uma união estável iniciada quando um dos cônjuges já tem mais de 70 anos. A primeira instância considerou aplicável o regime geral da comunhão parcial de bens e reconheceu o direito da companheira de participar da sucessão hereditária com os filhos do falecido. A Comissão do Senado aprova a proibição de sindicatos cobrarem taxa de não associados. Confira essa informação com Felipe Moura. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei 299 de 2023, que proíbe a cobrança de contribuição sindical dos trabalhadores não filiados aos sindicatos. Desde 2017, com a reforma trabalhista, essa contribuição é opcional para os trabalhadores que não são associados aos sindicatos. O projeto quer proibir a cobrança dos empregados não filiados, ou seja, para pagar a contribuição, será necessário se filiar ao sindicato. A proposta também facilita o direito de os empregados não sindicalizados rejeitarem o pagamento da chamada contribuição assistencial. A validade dessa cobrança foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro deste ano, mas há sindicatos que estão dificultando o direito dos trabalhadores de não pagar a contribuição. É o que afirma o relator do projeto de lei, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Porque o direito de oposição que é proposto pelas centrais é para inglês ver, esse é o termo. Ora, se ela vai ser exercida por ocasião das assembleias de trabalhadores, onde no máximo 3 ou 4% daqueles trabalhadores estarão representados, qual é a democracia que se estabelece aí? Nesse momento em que temos, inclusive aqui no Senado da República, reuniões semipresenciais, temos o teletrabalho, temos a internet. Por que você não pode exercer o seu direito de oposição através de um e-mail ou de um zap? Segundo o texto, na hora da contratação, o empregador deve informar ao empregado por escrito a existência da contribuição assistencial cobrada pelo sindicato, bem como o valor e a possibilidade de se opor ao pagamento. Os trabalhadores poderão rejeitar a contribuição por meios eletrônicos, como e-mail ou WhatsApp. Segundo a proposta, a cobrança da contribuição assistencial
será feita pelo sindicato exclusivamente por boleto bancário ou Pix, sendo proibido o desconto em folha de pagamento pelo empregador, com repasse às entidades sindicais. O advogado trabalhista Pedro Maciel acredita que o projeto de lei é positivo, porque permite aos trabalhadores exercer o direito de rejeitarem o pagamento da contribuição com maior facilidade. Se está estabelecido por lei que o empregado ele pode ter o direito ao veto, isso tem que ser deixado muito claro, porque senão o empregado ele vai sendo descontado. A maioria dos empregados, principalmente aqueles de origem mais humilde, não tem nem esse conhecimento direito, então eles só vão descontando como se fosse uma contribuição obrigatória. O fato de colocar peculiaridades aí para o veto do trabalhador e que tornam mais fácil o trabalhador dizer isso, se veta ou não, é simplesmente cumprir a Lei 3467, a reforma trabalhista. O projeto vai agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. E a Secretaria de Economia do Estado de Goiás emitiu um comunicado aos contribuintes destacando a necessidade de atenção na hora de quitar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA de 2023. O órgão orienta que para efetuar o pagamento até a data de vencimento, os proprietários de veículos devem acessar o site do Detran Goiás e emitir apenas a cota única, que apresenta o cálculo exato do valor devido. Essa orientação também se aplica àqueles que optaram por parcelar o IPVA neste ano. Ao acessar o site do Detran e informar a placa do veículo e o Renavan, os usuários podem verificar os débitos do automóvel. Mesmo em caso de parcelas não pagas, o procedimento correto para quitar o tributo é realizar o pagamento da cota única. O calendário de pagamento do IPVA 2023, estabelecido pelo governo goiano, determina que os proprietários de veículos com placas de finais de 3 a 0 têm até o final do mês de outubro para quitar o imposto e licenciamento anual. Neste ano, os contribuintes também tiveram a opção de parcelar o tributo em até 10 vezes. Em apoio ao movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, o Ipasgo Saúde anunciou que não vai cobrar a taxa de coparticipação para mamografias realizadas durante o mês de outubro. Essa iniciativa tem como objetivo tornar mais acessível o acesso a beneficiárias do plano de saúde a exames essenciais para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Câncer de mama é uma ameaça significativa em Goiás, com projeções do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontando que 1.970 mulheres no estado podem ser afetadas nesse ano. Olha, no ano anterior, a ação semelhante promovida pelo Ipasgo Saúde levou 4.776 mulheres a realizarem mamografias para detecção de nódulos mamários. A expectativa é que este ano esse número seja ainda maior. José Orlando Ribeiro Cardoso, presidente do Ipasgo Saúde, enfatiza a importância da prevenção do câncer de mama, destacando que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento da doença. A isenção temporária da taxa de coparticipação é destinada a mulheres com mais de 40 anos, faixa etária recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia para a realização anual da mamografia. Os exames podem ser agendados em qualquer clínica ou laboratório credenciado ao Sistema Ipasgo Saúde, mediante a apresentação de um pedido médico. E mulher é presa em Trindade por aplicar golpes na venda de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Olha onde é que tá chegando os golpes, hein? Vamos conferir os detalhes com Eduardo Bernardo. A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Trindade, deflagrou a fase 1 da Operação Santa Fé. A ação cumpriu mandado judicial de prisão preventiva e busca domiciliar contra uma mulher investigada por estelionato. Ela oferecia a venda enganosa e fraudulenta de imóveis do Programa Federal de Habitação Minha Casa Minha Vida. As investigações mostraram que ela chegou a movimentar R$500 mil em sua conta bancária em menos de 2 meses, a partir de depósitos de diferentes pessoas. Os apartamentos localizados no residencial Santa Fé em Trindade não estavam à venda, tendo em vista que já haviam sido entregues aos respectivos beneficiários no ano de 2017. As investigações mostraram que a mulher cobrava um sinal para os interessados em adquirirem um imóvel variando de R$2 a R$6 mil, como uma forma de garantir a compra do apartamento enquanto a documentação fosse autorizada. Mas por se tratar de uma venda fraudulenta, as vítimas não recebiam os apartamentos e ficavam no prejuízo financeiro do valor depositado. As investigações apontaram ainda que desde o ano de 2019, a investigada comercializava esses apartamentos de forma totalmente enganosa.
A maioria das vítimas é formada por pessoas de baixa renda. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. E Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo. Depois de deixar o atacante Tiquinho Soares no banco no empate com o Goiás, na última rodada do Brasileirão, os jogadores e o dono da SAF do clube, John Textor, tiveram uma conversa. Assim ficou definido que o português não comanda mais o alvinegro. Além da questão de Tiquinho Soares, Lage deixou o cargo à disposição após a derrota do Botafogo para o Flamengo no Newton Santos. Depois disso, o treinador deixou um ambiente instável no clube e a confiança dos jogadores ficou abalada por conta das palavras do português. O auxiliar permanente Lúcio Flávio será o interino. A multa rescisória do comandante é de pouco mais de 4 milhões de reais. Ele foi apresentado em 12 de julho como substituto de Luiz Castro, que pediu demissão para se transferir ao Nasser, da Arábia Saudita, o time de Cristiano Ronaldo. Bruno Lage fecha sua passagem pelo Botafogo com 5 vitórias, 7 empates e 4 vitórias em 16 jogos. A equipe é líder do Brasileirão, mesmo sem vencer a 4 rodadas, com 7 pontos a mais que o Red Bull Bragantino, segundo colocado. Próximo confronto do Botafogo será contra o Fluminense no Maracanã. O time agora chega pressionado por um resultado positivo. Lúcio Flávio deve comandar a equipe de forma interina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o mercado brasileiro da soja apresentou movimentos distintos ao longo desta terça-feira. Pela manhã, com a queda de Chicago e o dólar subindo forte, os preços não variaram por aqui. Depois, a soja teve menor oscilação em Chicago, mas o dólar se manteve firme, melhorando a oferta interna. Foram reportados negócios em Paranaguá e em Rio Grande com pagamentos para metade de dezembro. Posteriormente, com a queda dos prêmios, o mercado perdeu força. No geral, os preços subiram na maioria das praças de comercialização. Confira os preços da saca no Brasil na terça-feira. Porto de Rio Grande cresceu de R$153 para R$155. Em Cascavel, Paraná, subiu de R$134 para R$135. Porto de Paranaguá valorizou de R$144 para R$145. Rondonópolis foi de R$126 para R$128. E Dourados, Mato Grosso do Sul, seguiu em R$125. O Departamento de Agricultura americano divulgou nesta segunda dados sobre as condições das lavouras americanas de soja. 52% estavam entre boas e excelentes condições, 31% em situação regular e 17% entre ruins e muito ruins. Na semana anterior, os índices eram 50%, 31% e 18%, respectivamente. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h14. E na tarde desta terça-feira esteve em Mineiros o secretário de Saúde do Estado, Sérgio Vencio, juntamente com a sua equipe. A visita teve por objetivo conhecer os investimentos do município na área da saúde e também a área onde deverá em breve, pelo governador Ronaldo Caiado, ser anunciada a construção de uma policlínica. O secretário, na oportunidade, falou com a reportagem Verde Vale. Vamos ouvir. Agradecer a receptividade do nosso prefeito, da primeira-dama, que é a secretária de saúde, dizer da nossa alegria de encontrar uma cidade estruturada com a saúde na atenção primária. É uma cidade exemplo para o resto do estado, com a cobertura de 95%, que é muito difícil da gente encontrar. Então, talvez, não sei se a população ela tem realmente a noção do que está sendo feito aqui em Mineiros em relação à saúde. Viemos conhecer aí essa obra maravilhosa da hemodiálise, a ampliação do hospital, ver a área da policlínica, porque foi 3 coisas que o governador Caiado foi pedir ao governo federal com a mudança, com o presidente Lula. Foi justamente verba para o Hospital Cora, para o Vando Paraná e das policlínicas. Então essa é uma verba que o ministro Rui Costa da Casa Civil já garantiu ao governador. Então a gente veio para cá para discutir, ficamos sabendo aqui dessa obra maravilhosa de hemodiálise. A gente raramente vê uma coisa tão estruturada. Uma policlínica que talvez tenha uma configuração diferente, porque não vai precisar dessa parte, mas são detalhes técnicos que a gente vai discutir aí para frente. Mas principalmente nós viemos aqui para falar com a secretária de saúde da importância da parceria junto com o Estado para diminuir a fila de cirurgias eletivas. Então a gente tem feito um movimento muito forte. No final do ano passado existiam 125 mil pessoas na fila do Estado e dos 246 municípios. Nós unificamos a fila,
Recebemos uma verba do Ministério da Saúde, onde o Estado dobrou essa verba, eram 20 milhões, nós colocamos mais 20 milhões, já operamos 60 mil pacientes de 1º de janeiro até hoje. Esse número já é maior, mas a gente ainda não atualizou oficialmente, e nós vamos tentar chegar a um número aí de mais 30, 40 mil cirurgias até o fim do ano, para tentar diminuir essa fila cada vez mais, e Mineiros vai ser um parceiro importante. Nós viemos aqui falar isso com o prefeito e com a primeira-dama. Eles têm essa estrutura que poucas cidades têm em termos de saúde, e eles vão ser parceiros importantes para a gente, para diminuir a fila não só de Mineiros, mas do estado inteiro. 7h16 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o ministro Barroso marca para o dia 18 de outubro o julgamento da ação sobre correção do FGTS. A comissão do Senado aprova a proibição de sindicatos cobrarem a taxa de não associados. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, nós voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 4 de outubro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para o dia 18 de outubro o julgamento do processo que discute a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ação é o segundo item da pauta. Atualmente o FGTS é corrigido pela taxa referencial mais 3%. A Solidariedade, que propôs a ação, afirma que desde 1999 esse índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores. Em abril, quando os ministros começaram a votar o caso, o ministro Nunes Marques havia pedido vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Até a análise ser suspensa, o placar estava 2-0 para que a correção dos valores do fundo seja no mínimo igual à da caderneta de poupança. O relator Luiz Roberto Barroso acolheu parcialmente o pedido. Para o ministro, não há inconstitucionalidade no uso da taxa referencial e nem previsão constitucional para que os valores do FGTS sejam indexados à inflação. Mas como o fundo se assemelha a uma poupança compulsória, Barroso entende que a correção não deve ficar abaixo dos juros da poupança. Ele foi seguido por André Mendonça. Uma audiência pública no Senado aquece a discussão sobre a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. Quem traz os detalhes é Fabiola Altran. A regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil é discutida em audiência pública no Senado. O debate, realizado pela Comissão de Assuntos Sociais, foi proposto pela senadora Soraya Tronic, do Podemos. A parlamentar abriu o encontro com uma apresentação sobre o cenário do consumo de cigarros eletrônicos no país. São mais de 2 milhões de adultos consumindo esses produtos frequentemente e mais de 6 milhões de adultos fumantes já experimentaram esses produtos, eu digo aqui no Brasil, segundo a última pesquisa do IPEC. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar apontam que 16,8% dos adolescentes de 13 a 17 anos já experimentaram esses produtos, demonstrando a clara ineficiência da proibição atualmente. Não podemos nos omitir em regulamentar o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Muito mais perigoso que regulamentar é o dano a toda a sociedade em não regulamentar. O ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e presidente do órgão, quando houve a proibição dos cigarros eletrônicos, comentou que em 2009 não tinha o conhecimento necessário para regular os dispositivos eletrônicos. Dirceu Barbano afirmou que hoje há experiências que demonstram que esses produtos precisam sim passar por regulamentação. Nós estamos falando de uma decisão tomada há 14 anos, né? E que era um retrato de um momento onde, de fato, se sabia muito pouco sobre esses produtos. E, no meu entendimento, avançar na regulamentação para além do banimento, para o estabelecimento de requisitos para a sua produção, para o uso adequado,
é importante para que esses produtos possam ser enquadrados nas mesmas regras de comércio, de propaganda, de embalagem dos outros produtos de tabaco. O representante da Abifumo, Associação Brasileira da Indústria do Fumo, Lauro Agnesini Júnior, detalhou o que considera que deve ser levado em conta na regulamentação. Proibição para menores de 18 anos, e vale dizer, hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é crime entregar um produto que pode causar dependência física ou química para menores de 18 anos. E essa lei tem que ser aplicada. Padrões de produto, para que o produto não exploda, para que o produto não cause vazamento ou qualquer outro tipo de risco adicional. Limite de nicotina, porque hoje no Brasil os produtos não têm limite de nicotina no mercado legal. Por fim, lista negativa, para que a gente saiba exatamente que substâncias estão sendo colocadas e óleos inapropriados para inalação não sejam adicionados. Informação e educação. Ainda de acordo com o representante da Abifumo, nos últimos 4 anos, quadruplicou o número de brasileiros que utilizam cigarro eletrônico. Da Rádio 2, Fabiola Altun. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29 agora. Os deputados estaduais cobraram ontem um plano de investimento da Equatorial Energia em Goiás. Ficou combinado que daqui a 2 semanas, executivos da empresa participarão da audiência pública para apresentarem os investimentos já realizados e os que serão feitos no estado. O presidente da Alego, Bruno Peixoto, não descarta a criação de uma CPI para investigar a Equatorial e os problemas recorrentes de energia elétrica em Goiás. Se não apresentarem soluções, se não forem convincentes e não agirem, a Assembleia Legislativa vai dar respostas por meio de uma CPI, afirmou ele. O presidente da Equatorial Goiás, Lêner Jaime, garantiu que a empresa está trabalhando para reduzir o número de quedas de energia ainda este ano. E o governador Ronaldo Caiado inicia no dia 3 de novembro a missão comercial de Goiás para a China, que deve durar cerca de 10 dias. Está praticamente definido assinaturas de acordos e incentivos fiscais e de investimentos no estado com 3 grandes empresas chinesas. São elas a Wise Power, indústria de motores, a YTO Group Corporation de tratores e a BYW de veículos. Também existe a previsão do governo assinar um acordo de investimento com a Chery, que já anunciou 3 bilhões de reais para a fábrica da CAOA em Anápolis. As informações são do secretário estadual Joel Santana Braga Filho, da Indústria e Comércio. 7h31 e agricultores familiares iniciam entregas de alimento do PAA em Goiás. Vamos conferir os detalhes com a Juliana Carnevale. Já começou em todo o estado as entregas dos alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual, o PAA Goiás 2023. Um dos municípios que já realizaram a entrega foi São João da Aliança, onde 35 produtores foram classificados pelo PAA Goiás. O PAA é um programa do governo de Goiás realizado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Emater, do Gabinete de Políticas Sociais e da OVG. Ele consiste na compra de produtos de agricultura familiar, que posteriormente serão doados a entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, por meio das entidades governamentais da área social. Em São João da Aliança, por exemplo, os produtores entregaram alimentos como bananas, hortaliças, verduras, panificados e doces. Os produtos são adquiridos na modalidade de compra com doação simultânea, ou seja, os alimentos recebidos são entregues diretamente a entidades sociais cadastradas pela OVG e essas instituições vão repassar os produtos às famílias assistidas. Neste ano, o PAA estadual selecionou em todo o estado de Goiás 841 agricultores familiares em 116 municípios goianos. Ao todo, serão investidos 12 milhões de reais no programa, fomentando o desenvolvimento da agricultura familiar goiana e contribuindo com a inclusão econômica e social no meio rural e na geração de renda para os agricultores familiares. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h33. E o futebol nem sempre é sobre justiça, mas nessa terça-feira na Arena Castelão, ele premiou quem tem mais projeto, mais time e mais preparo para ganhar um título internacional em 2023. O histórico Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda está na final da Copa Sul-Americana e vai tentar um título inédito no próximo dia 28 de outubro em Punta del Este, no Uruguai. O Leão venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de volta das semifinais, com apoio de quase 60 mil torcedores, pressão e gols de Iago, Pikachu e Tinga. O duelo de ida tinha terminado em 1-1. A diferença entre os times em campo apenas reflete o que são os dois clubes hoje. De um lado, Fortaleza de Vojvoda, que se impôs na técnica e na organização, fruto de um trabalho de 2 anos e meio. Do outro, o Corinthians, que estreou Mano Menezes após uma experiência ruim com Vanderlei Luxemburgo, mas ainda não conseguiu absorver as ideias de um técnico em menos de uma semana de trabalho. Então, no fim, deu a lógica. Agora, na final, Fortaleza espera o vencedor de Defensa e Justiça versus a LDU para buscar a maior conquista de seus 104 anos de vida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34 e a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho levemente mais altos na Bolsa Brasileira, mantendo uma sequência positiva. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 59,80 e R$ 67,39. O vencimento novembro 23 foi cotado a R$ 59,80, com elevação de 0,76%. Janeiro 24 valeu R$ 63,77, com ganho de 0,43%. Março 24 foi negociado por R$ 67,39, com alta de 0,58%. E o maio 24 teve o valor de R$ 66,20, uma queda de 0,15%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho também teve uma terça-feira positiva. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorizações em Sorriso, no Mato Grosso, e São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. Já as valorizações apareceram nas praças de Ubiratã, Paraná, Londrina, também no Paraná, Marechal Cândido Rondon e Pato Branco, no Paraná, Rio Verde, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Cândido Mota, Campinas e Porto de Santos, todos em São Paulo. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.